Meu nome é Valéria, eu moro no Japão e gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Está escrito ali em Romanos 12:11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Podemos entender melhor esse versículo assim, deixai-vos ser inflamados pelo Espírito Santo. Ou seja, o fervor não é algo que nós podemos produzir por nós mesmos, mas sim Deus em nós. Ele que produz o entusiasmo, a paixão, o amor, o zelo. E nós precisamos ser cheios desse fervor. Mas na prática, no dia a dia, muitas vezes você já se parou perguntando por que eu não tenho fervor? Ali naquele versículo, nós vemos que tem uma parte negativa, dizendo assim, no zelo, não sejais remissos. O que significa isso? Seria, nos nossos dias, fazer as coisas de Deus de qualquer forma, considerar as coisas de Deus algo comum, que na verdade não é. Na carta que Jesus enviou a Laodiceia, ele descreve uma igreja morna, mas ela não chegou a esse ponto por qualquer coisa. Era uma igreja autossuficiente, uma igreja rica e abastada. Embora ali naquela cidade eles vendiam as vestes brancas, porém, espiritualmente eles estavam nus. Era vendido um colírio famoso, o pó frígio, mas eles não conseguiam enxergar as coisas espirituais. E essa parte da autossuficiência, aí que eu vejo um começo de um grande perigo espiritual. A autossuficiência seria a gente pensar que pode viver sem depender de Deus. É uma vida que para de buscar Deus, uma vida que começa a negociar, como nós temos ouvido ultimamente, muitos ensinos a respeito da Marta. A Marta é uma mulher tão ocupada, querendo agradar Jesus, mas do jeito dela, sem parar para ouvir, sem olhar nos olhos de Jesus, sem procurar entender qual realmente é a vontade de Deus. Laodiceia começa então a se esfriar. Jesus usou esse exemplo porque era uma igreja que se localizava perto de uma cidade chamada Hierápolis, e ali em Hierápolis, mais ou menos a 9 quilômetros de lá, tinha águas termais, e como a Laodiceia ela não tinha uma fonte própria, eles fizeram arquedutos que traziam as águas de lá, porém elas chegavam morna, trazendo, e era uma água que quando a pessoa bebia, sentia náuseas. E é assim também a vida espiritual nossa, quando nós não temos brilho nos olhos, quando nós não temos fervor, quando não temos paixão, quando a nossa vida espiritual ela começa a ficar no modo automático. O fervor espiritual vai se apagando na nossa vida através de desobediências, de prática de pecados, de coisas que desagradam a Deus, daquilo que muitas vezes a sua mãe não sabe, seu pai não sabe, seu cônjuge não sabe, que é feito no escuro. E isso, ele pode apagar o fervor espiritual da nossa vida. A partir daí nós começamos a ver uma vida de apatia, de mornidão, uma falta de entusiasmo, de vibração, uma falta de brilho nos olhos, uma falta de fogo no coração e, por fim, falta de zelo pelas coisas de Deus. Começamos a fazer as coisas de Deus de uma forma automática. O fervor, ele não é uma emoção. O fervor, ele não é produzido pelos homens. A falta de fervor, muitas vezes, é a falta de quebrantamento, é a falta de choro pelo pecado, fome de Deus, a falta de sede pela palavra, falta de oração, a falta de avivamento. O fervor espiritual, ele vai nos guardar, vai nos proteger desses tempos difíceis que nós temos enfrentado, tanto no Brasil como no Japão. O Senhor Jesus disse assim, que no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui em Isaías 43:2, a palavra do Senhor diz assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. O fervor espiritual vai manter o propósito de Deus na nossa vida. Nós não vamos nos distrair
com as dificuldades, com os problemas, com as aflições, mas nós vamos conseguir manter conectados com Deus, confiando na proteção de Deus e, acima de tudo, continuando a missão que o Senhor Jesus confiou a cada um de nós. Nós temos vivido tempos difíceis. Eu quero deixar um testemunho. No domingo passado, nós temos uma classe de japonês que ajuda os estrangeiros, apoia para eles poderem aprender a língua e poder ter uma colocação profissional. E veio uma japonesa para nos ajudar, ela foi indicada pela escola, e conversando com ela, ela testemunhou que quando ela era muito jovem, ela foi numa igreja, ela era budista e foi numa igreja, começou a estudar inglês, e a partir daí ela ouviu o evangelho, se converteu e se tornou uma missionária na América do Sul. Ela foi enviada por uma missão a uma tribo para poder fazer a tradução da Bíblia. E ali os missionários passaram 40 anos traduzindo a palavra de Deus. Ela me mostrou fotos, mostrando a família dos pastores e mostrando também o trabalho no meio de uma selva, evangelizando os nativos da América do Sul. E depois de 40 anos eles completaram a tradução. E eu olhei bem para ela e vi que ela já era uma senhora de idade, e eu concluí que ela tinha passado toda a vida, tinha dedicado a sua vida ali na tradução da palavra de Deus. E tive a oportunidade de perguntar para ela e atualizar os dados e saber que atualmente só faltam 2.000 línguas para ser traduzida a Bíblia. E creio que Jesus está muito próximo de vir. Também entendo que o inimigo ele está mais organizado do que nunca, furioso, sabendo que falta pouco tempo para ele. E esse é o momento da igreja se levantar com fervor, que ela seja fervorosa, seja conectada com Deus, que ela esteja ouvindo da parte de Deus. Nós vimos ali que as 7 igrejas, elas de Apocalipse não existem mais, porque elas não ouviram o que Deus falou. E que nós possamos ser realmente fervorosos de espírito, estando conectados com Deus, buscando o Senhor como nunca, parando para ouvir e obedecer. E o Senhor há de nos guardar de toda esta provação. Nós temos vivido dias de busca intensa ao Senhor e nós temos nos perguntado: o que será que pode acontecer se a igreja do Senhor começar a buscar, começar a ser fervorosa de espírito servindo ao Senhor? Nós cremos que nós somos um poço de água no deserto e nós podemos dar de beber ao sedento. Nós podemos levar a água àqueles que estão morrendo de sede, impedindo que eles morram. Nós desejamos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Já houve um grande avivamento no Japão, principalmente na parte do sul, mas hoje nós temos uma porcentagem mínima de cristãos aqui. Mas nós temos acreditado que Deus ele pode, através de uma igreja fervorosa, uma igreja que está buscando ao Senhor, ele pode, em uma geração, mudar toda a nossa realidade. Deus derrame sobre nós um sopro do céu, um fogo impetuoso do Espírito para acender as cinzas, para levantar um fogo que limpa, que purifica, que queima e que alastra.